Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Estamos agradecidos por ter vida e vida por dentro. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. O profeta de Deus para esta era, na sua oração, por ocasião da revelação do primeiro selo do Apocalipse, ele disse essa frase tão profunda: estamos agradecidos por ter vida por dentro, termos por dentro esta grande revelação de vida eterna. Essa alegria a qual o salmista se refere como um grande privilégio de estar na casa de Deus, se refere exatamente a esse grande mistério, este grande privilégio de ter a revelação da vida eterna por dentro. Isso quer dizer que não é somente por fora, intelectualmente falando, mas por dentro. É uma lei que encontramos na natureza. O bicho que está por dentro é que estraga a maçã, não as bicadas do sabiá. Como queira, as bicadas do sabiá não estragam a maçã, mas sim o bicho por dentro. Isto quer dizer que estas cicatrizes que carregamos pela fraqueza da nossa humanidade, a parte humana, na verdade está relacionada mais com estas bicadas do sabiá pelo lado de fora. Não nos comprometem diante de Deus. Quem não erra é porque não faz nada, e só de não fazer nada já está errando. A Bíblia diz que todos pecaram. São João afirma que se dissermos que não temos pecado, nós procuramos fazer a Deus de mentiroso. Que blasfêmia terrível. Isso não acomoda os crentes a um possível abuso da graça. Não quer dizer bem isso. Mas temos consciência de que somos humanos, somos homens, e como tais
falhamos, erramos, e por isso carregamos cicatrizes. Onde você adquiriu estas cicatrizes? Foi no campo de batalha, respondeu o soldado mutilado. Deus não nos condena por estarmos tentando todo o tempo a servi-lo e, como já afirmamos, sendo humanos, sempre erramos. Agora, vamos pensar numa coisa muito profunda que também encontramos na revelação do primeiro selo. É que essa vida por dentro está relacionada com os pensamentos. Bem entendido, com os pensamentos que alimentamos, que sustentamos. Ele disse em relação aos pensamentos: ali, no dia de juízo, se revelarão seus próprios pensamentos. Seus pensamentos falarão contra você naquela hora. Então, se você diz uma coisa e pensa outra, lhe convém deixar isso. Dirija seus pensamentos a Deus. Mantenha seus pensamentos puros e seja firme. Sempre fale a mesma coisa. Não vá dizer: eu lhes direi que creio, porém vou só para averiguar. É melhor que você creia ou não. Crer de fato, combinando com seus pensamentos e com a vida que tenha recebido por dentro. Então veja o relacionamento daquilo que realmente constitui o cristão. Pensamentos relacionados com a vida eterna. Já afirmamos que não temos como não pensar coisas que não gostaríamos de não pensar. Não há como deixar de pensar coisas que não gostaríamos de pensar, bem entendido. E São Pedro disse: armai-vos com este pensamento, de que ele padeceu por nós. Esse é o bom pensamento que o profeta recomenda colocar no lugar do mau pensamento. Mas o pensamento mesmo que vem condenar definitivamente o homem, a mulher, é o pensamento em relação a Deus. Esse pensamento, esse princípio que diz que existem três pessoas distintas na divindade, é um pensamento condenável. Ele é blasfemo. Desde que raiou a luz, desde que Deus enviou a revelação da sua unidade, nem mesmo unicidade, que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, você tem um pensamento pecaminoso acerca de Deus. Ora, se pensamentos em relação às coisas e pessoas podem nos comprometer, o que será do homem que pensa de uma forma errada acerca de Deus? Não importa definitivamente o que pensemos acerca de Deus, se esses pensamentos teológicos afrontam a própria divindade. Se doutores, grandes teólogos, afirmam que há três pessoas distintas, por isso haverá? Não, não haverá, porque não há. É bom lembrarmos do que Martinho Lutero disse: eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa, dos seus arcebispos, dos seus bispos e de seus padres. Eu temo mais o meu coração. Ele estava em confronto com o Papa, com os arcebispos, com os padres.
com a igreja, afinal de contas, porque ele estava pregando que a salvação é de graça. É de graça. É pela graça, é pela fé. E não pelas penitências, tampouco pelas indulgências. Ele alcançou um pensamento correto, bíblico, revelado, acerca da salvação. Ele jogou aquilo fora. Ele disse: isso aqui, essa hóstia aqui, não é o corpo de Jesus Cristo. Não há coisa como transubstanciação, cabelo, unhas, ossos, carne de Jesus Cristo. Não. Isso é pela fé. Pela fé. E a palavra confirmou isso. Bateu. Foi como bater no sino, aquilo tiniu, ressoou profundo. Que pensamento tão glorioso, tão poderoso, que de fato formou um distúrbio, porquanto se tratava da abertura de um selo. A abertura de um selo é um distúrbio. Aí então você diz: pois bem, estamos de acordo. Mas Martinho Lutero creu nas três pessoas distintas e no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus não cobrou isto dele, porque ali estava apenas o começo, o nascimento da criança. Era água, porque um parto normal é exatamente composto por esses três fenômenos, que se tornam um fenômeno mesmo: água, sangue e a vida. E ele era água, ele não era o parto completo. Ele trazia justificação pela fé, pensamento exato, perfeito, correto, dentro da sua era. Ele não tinha que ter mais do que aquilo. A quem mais é dado, mais é exigido. E Deus não exigiu mais do que a água, porque era o parto, e com dores, com contrações, com perseguições. Quando foi que ele compôs o hino Castelo Forte é o nosso Deus? Ah, isso é bom. Isso é como bater o sino. Isso ressoa. Isso te chama para o templo. Isso te chama para a casa de Deus. Coisa boa. Isso é bom. Por quê? Bateu o sino, tiniu. Mas depois veio o sangue. Já não foi com Lutero mais, foi com John Wesley. O pensamento agora é este: não é só justificação pela fé. Vocês têm que largar os seus cachimbos, vocês têm que largar os seus licores. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus não cobrou isto na era de Lutero, mas agora o pensamento já se tratava do segundo passo do parto: sangue, santificação. Então Deus não cobrou mais do que isto de John Wesley, associando a santificação à justificação pela fé. E esse passo resultou num fenômeno de muita contração, de muita dor. A bacia tinha que abrir de forma total para o Filho se manifestar. Isso resultou em dons espirituais, dons pentecostais assim chamados.
E o distúrbio continuou, a associação está aí, veja o pacto. Você tem que ter esse pensamento. E agora? Agora, Deus não vai definitivamente te desculpar. Ele não vai ter ninguém por escusado, por inocente. Continuar crendo em doutrinas que foram criadas, em pensamentos teológicos que nasceram, partiram do concílio de Nicéia e não do cenáculo de Jerusalém. Batismo que não veio de Jerusalém. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Diga que isso não é o pensamento de Deus. Diga que isso não é a revelação do Espírito Santo. Diga que Pedro estava desviado. Diga que Pedro era um herege. Era uma seita. Ah, eles disseram sim. Eles disseram que o caminho que Paulo pregava era uma seita. Era de um defunto chamado Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Que pensamento glorioso. Nós temos acerca do nosso Deus, Sadum Sundasing, no seu livro, o apóstolo dos pés sangrentos. Aliás, livro do reverendo Boanerges Ribeiro, da igreja presbiteriana, um grande homem, honesto, hein? Honesto porque ele transcreveu, ele passou aquilo para o livro, que Sadum chegou lá nos céus, numa êxtase, e ele procurou as 3 pessoas lá e não encontrou. A resposta que ele teve combinou com o meu pensamento, combinou com o pensamento dos apóstolos, combinou com o pensamento bíblico, combinou com o pensamento que Jesus deixou com os apóstolos. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Ele não trouxe o pensamento de 3 pessoas de volta daquela êxtase. Não. Por que você quer sustentar isto? Ah, meu Deus, eu pensei nisso, pensei naquilo, pensei isso acerca da irmã, acerca do irmão. Deus me perdoa, o sangue de Jesus tem poder, tudo bem. Mas o que eu pensei a respeito do meu Deus? Eu penso é que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Que Pai é Deus sobre nós, que Filho é Deus conosco, é o mesmo Deus. Espírito Santo é o mesmo Deus em nós. Mistério tríplice de Deus, Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Deus te abençoou, Deus te abençoou, Deus te deu a graça, Deus te deu o amor de Jesus, Deus te deu a cura dos seus pensamentos. Podemos pensar errado acerca um dos outros, mas não podemos pensar errado acerca do nosso Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graça, graça, graça. Amém. Amém. Oh
dias a lutar em vão, sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor.